Paz do Senhor Jesus a todos aí que estarão ouvindo este vídeo, um vídeo em que nós estamos falando e anunciando a salvação em Cristo Jesus, ou seja, expondo, né, aquilo que o Senhor Deus inspirou pessoas, capacitou pessoas a escrever a respeito da salvação em Cristo Jesus. Estão contidos aqui, estão aqui diante de nós na Bíblia, que está aqui diante de mim. Provavelmente você tenha um exemplar aí na sua casa. E nós estamos abertos aqui dentro do Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu Marcos, capítulo 15, não é? Como eu já tenho dito, nós colocamos diante de Deus este propósito de, nesses vídeos, expor todo o Evangelho que Marcos, né, inspirado pelo Espírito Santo, e escreveu. Estão classificados aqui em 16 capítulos, nós estamos no capítulo 15. Falamos no último vídeo gravado, que foi o vídeo do número 50, quando levaram Jesus até Pilatos, não é? E ali diante de Pilatos, ele então é entregue, diz aí no verso 20, onde nós paramos, e havendo escarnecido, despiram-lhe a púrpura e vestiram com seus próprios vestidos e o levaram para fora a fim de crucificarem, né? Jesus agora vai caminhar para a sua crucificação. E nós vamos ler esse texto a partir do verso 21, e vamos até o verso 41, que Marcos narra aqui a crucificação, como aconteceu, né? Existem muitos entendimentos, muitas coisas colocadas a respeito dessa crucificação, né? A tradição religiosa de algumas religiões colocam aí como uma caminhada que Jesus fez com a cruz nas costas, né? Mas nós vamos ver aqui, ficar presos somente àquilo que está exposto aqui nas Sagradas Escrituras. Não vamos acrescentar e nem tirar nada daqui, tá certo? Este é o propósito de expor as Escrituras, conforme as Escrituras nos contam. Não podemos acrescentar nem tirar nada daqui, tá certo? Por isso nós vamos ficar só nas Escrituras. Então a crucificação, eu entendo que, né, e a Escritura mostra isso para nós, que é o ponto mais alto, é o ápice, né, do que Jesus fez para salvar as pessoas do seu pecado e da condenação eterna, daqueles que crerem, né? Evidentemente, aqueles que tiverem fé, não é? Que é dado por conhecer e conhecer as Escrituras, e por isso que nós estamos aqui expondo as Escrituras, porque não é o que eu falo que tem poder, é o que é a Escritura, né? O poder está na Escritura, o poder está na palavra, é a palavra, o Evangelho é que tem todo o poder. E nós somente somos instrumentos de Deus para falar, né, anunciar, ler aqui e colocar para as pessoas, para que elas venham tomar conhecimento. Alguns não têm conhecimento ainda, e crendo, né, de todo o seu coração, confessando Jesus com a sua boca, a sua morte e ressurreição para a salvação de todo aquele que crê, essas também possam serem salvas pela graça e misericórdia de Deus. Tudo é graça de Deus em nossas vidas. Se eu estou aqui gravando esse vídeo, responda, tudo é graça de Deus. De mim mesmo eu não tenho nada, né? É o Senhor que vai nos chamando e vai nos capacitando e vai nos dando entendimento. E para que ele faz isso? É justamente para isso mesmo, para a gente dar testemunho, né, do Evangelho, dar testemunho de Jesus a outros, e aí esses outros vão crer também, e esses outros dizem a outros, e isso vai passando de geração em geração, em geração em geração, até a volta de Cristo Jesus, assim será. Não é? Então nisso já fazem, desde quando Jesus veio aqui como
como homem, né? Jesus é eterno, ele já existe diante de todas as coisas, mas como homem, ele se fez carne e habitou aqui entre nós. Isso já fazem aí 2000 anos, e durante esses 2000 anos o Evangelho foi sendo divulgado assim. Vem uma geração, fala para outra geração, expõe o que está escrito aqui, e essa outra geração fala para outra geração, e assim o Deus vai salvando e acrescentando o seu povo, né? Até o dia que Jesus virá. Eu acredito que já está breve a vinda de Jesus, mas é Deus que sabe, ninguém sabe, por isso que a gente não pode colocar. Mas pela fé, pelos sinais que já têm sido apresentados, eu creio que ele já está próximo. Aí quando vier, todos aqueles estejam onde estiverem, né, mortos ou vivos para a vinda de Jesus, mortos no sentido de terem descido à sepultura, alguns já desceram salvos em Cristo, estão guardados, né, em Cristo, esperando a vinda, para receberem um novo corpo espiritual, para aí sim estar para toda a eternidade. E os que estiverem vivos na volta de Jesus também serão transformados. Tudo isso acontecerá muito rapidamente, né? E aí os salvos, o povo de Deus, a igreja, chamada igreja, o Israel de Deus, né? O Israel espiritual, não o carnal, porque o carnal muitos não creem, né, no Senhor Jesus, ainda estão esperando a vinda aí do Messias, mas entre eles tem os que creem, e juntamente com os outros povos também que creem, todos nós estaremos um dia por toda a eternidade com Deus. Amém? Então essa crucificação que nós vamos narrar aqui a partir do verso 21, tá certo? Nos dá então a certeza que nós estamos salvos, os nossos pecados estão em Cristo Jesus. Por que Cristo morreu? Por que o Filho de Deus teve que vir ao mundo, se fazer carne, né, e morrer numa cruz, ressuscitar aos terceiro dia, tudo isso? Por quê? Para que Jesus fez isso, né? Então nós entendemos que nós todos os seres humanos, fomos atingidos pelo pecado, somos pecadores, pecamos, estamos afastados de Deus, mortos, vivemos somente na carne. Todos que nascem neste mundo nascem da carne, de um relacionamento, né, entre um homem e uma mulher, de uma forma natural, né, e aí acontece que a pessoa nasce uma pessoa, né, uma vida. Isso tudo também é consentimento de Deus, né? Mas essa vida, essa pessoa, ela é carne, ela nasceu da carne e é carne, né? Mas quando ela ouve o Evangelho, entende o Evangelho, depois de um certo tempo, né, se arrepende de seus pecados, reconhece que é pecador, passa pelas águas do batismo, dando prova da sua fé, do seu arrependimento, morre para este mundo, para o pecado, e tem um novo nascimento em Cristo, e agora passa a viver uma vida com Deus. Então essa pessoa passa a ter agora uma vida com Deus, que não tinha, uma vida espiritual, ou seja, era só carnal, agora passa a ter também uma vida espiritual. E aí começa uma guerra, né? Uma luta entre a natureza carnal, que ainda está na pessoa, né? Porque a pessoa ainda não morreu, ainda está nessa terra, e esse novo nascimento espiritual em Deus, de Deus, para Deus, pela fé em Cristo Jesus. E agora a pessoa começa então essa peleja aí de uma luta interior, né, um conflito entre essas duas naturezas, a natureza carnal e a natureza pecadora, né, que vai morrer, e a natureza espiritual, que é eterna. E nessa guerra, nessa peleja, né, ganha a qual nós alimentarmos mais, né? Se alimentarmos das coisas espirituais, o espírito, a natureza espiritual vai matar a carnal. Se for o contrário, a carnal vai matar a espiritual. É assim que acontece. Por isso que o crente, né, nessa pregação que diz que se você receber Jesus, aceitar Jesus, né,
aí os seus problemas estão todos resolvidos, o Senhor pode te ajudar a resolver muitos, né? Mas entendamos, esse conflito, né, essa guerra ainda está na nossa vida, né? E então nós temos que alimentar nossa natureza espiritual, para que nós possamos então vencer nessa, né, pelo poder do Espírito que habita em nós, fortalecer a nossa natureza espiritual, e matamos então a carnal pecadora, e assim aguardamos aí a vinda de Cristo Jesus. Amém? Por isso que o crente tem essa luta, né, muitas vezes. Então essa pregação do Evangelho, que todos os problemas do crente estão resolvidos, que ele vai virar pobre, agora vai ficar rico, né? E tantas outras coisas que esse Evangelho da prosperidade, da mentira, da ilusão, né, é pregado aí em muitas igrejas, não é verdade, né? Então não é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é renunciar à nossa carne, renunciar à nossa vida carnal, mundana, e procurar uma vida de relacionamento com Deus. Nós fazemos isso através da leitura da palavra, através da comunhão com Deus, da comunhão com outros irmãos que têm esse mesmo pensamento, da oração, né? Enfim, contato permanente com Deus, todo o tempo, pelo Espírito Santo que habita no crente, habita em nós e nos ajuda em nossas fraquezas carnais, né? Nossas fraquezas carnais, erramos muitas vezes, mas o Espírito Santo está conosco, Deus está conosco, e Ele vai nos ajudando, e venceremos certamente essa peleja aí, porque maior o que está conosco do que o que está aí no mundo ou na nossa natureza carnal. Amém? Mas vamos lá. Então o ápice da nossa salvação está aqui, na crucificação, morte de Cristo Jesus. Vamos ler o texto, né, a partir do verso 21, e vamos fazendo as considerações aí. Então, como eu já disse, no verso 20, Jesus entrega ele para crucificarem, e Jesus saiu, né, com a coroa de espinho na cabeça, nós vimos ali, né, ferido na cabeça com uma cana, tinham vestido ele de púrpura, depois tiraram a púrpura, colocaram a veste dele de novo, tá certo? E aí, esbofeteado, humilhado, né, entregaram ali para o povo, e o povo então iria levá-lo para a crucificação. E o verso 21 diz assim: e quando Jesus saiu, né, para ser crucificado, diz assim: e constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. Com a informação nos dá a palavra, Jesus saindo ali para ser levado para ser crucificado. As pessoas viram ali um tal de Simão Cirineu, pai de Alexandre, que estava passando na hora por ali, vindo do campo, naturalmente estava lá trabalhando. Aí constrangeram esse homem, Simão, a que levassem a cruz. Que cruz? A cruz que Jesus iria ser crucificado. Aqui traz uma revelação importante para nós, né, irmãos? Importantíssima. A tradição diz, né, que Jesus, ele foi levando essa cruz, né, pelo caminho, né, até chegar ali aonde ele foi crucificado. Mas observe o que a palavra revela para nós, né? Que quem levou a cruz, que Jesus iria ser crucificado, é o tal de Simão Cirineu, que está aqui no verso 21 revelado para nós, né? Aí colocam que Jesus, nessa caminhada que ele foi para lá, né, ele caiu com a cruz, né? E aí, caindo 3 vezes, né, caiu 3 vezes nessa caminhada. E aí teve uma mulher chamada Madalena, que numa dessas caídas de Jesus foi lá e enxugou o rosto de Jesus, e a face de Jesus ficou estampada no pano. Tudo isso, irmãos, não está revelado aqui. São tradições religiosas que foram colocadas, acrescentadas. Então nós não vamos, só estou citando aqui, não é, para
para nós entendermos, né, que temos que ficar naquilo que a Bíblia revela. Se nós começarmos a colocar coisas aqui, certo? Nós vamos correr no risco de falar heresias, ou seja, aquilo que a palavra não diz, o que Deus não revelou. E aí, né? Então, precisamos estar presos às Escrituras, àquilo que a Escritura diz. Então, a tradição religiosa que nós temos aí é que Jesus, nessa caminhada, né, para o Calvário, tá certo? Ele carregando a cruz, ele caiu, levantou por 3 vezes, né? E numa dessas caídas, então, como eu já disse, uma mulher foi lá, enxugou a face de Jesus, aí chama de, né, de ter um nome lá colocado nesse pano, está guardado aí num certo lugar, enfim. Estejamos atentos a essas coisas, vamos ficar naquilo que a Escritura revela para nós. Muito bem. Isso foi o verso 21, né, o primeiro verso aqui que nós lemos sobre a crucificação de Jesus. Então quem estava levando a cruz? Simão Cireneu e Jesus. Aí o verso 22 diz: e levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. Então um local ali fora da cidade de Jerusalém, uma colina, um morro, um lugar ali. E esse lugar chamado, conhecido por Gólgota, é o Calvário, né? Gólgota aqui tradução, é conforme a língua hebraica. Depois temos a língua latina grega, que chama Calvário. E também é traduzido por lugar da caveira, um lugar onde existiam provavelmente outros mortos, né? Que já tinham sido levados para ali, para aquele lugar. Um lugar que naturalmente outras pessoas já tinham sido crucificadas, né? E colocadas ali. E quando chegaram ali, diz aí, levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. Verso 23, e deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não tomou. Vinho com mirra, né? Era uma bebida que tinha ali, deram para Jesus beber, ele não tomou o vinho. Lembra que quando Jesus ele participou da ceia e repartiu o cálice do vinho, né, ele disse que ele não tomaria mais do fruto da vide, a não ser no reino de Deus, né, com os apóstolos, com os salvos. Então aqui nós vemos aqui um lugar, deram para beber vinho, observe bem, mas ele não tomou. Por quê? Porque ele já tinha dito lá que não tomaria mais o fruto da vide, tá certo? Ele não quis tomar e não tomou. Verso 24, vamos ligando, né, os fatos. Verso 24, e havendo-o crucificado, repartiram seus vestidos, lançando sobre eles sortes, para saber o que cada um levaria. Então, crucificaram Jesus, né, repartiram os seus vestidos, tiraram as vestes de Jesus, colocaram ele na cruz, provavelmente nu, já que ele está dizendo aqui, e havendo crucificado, repartiram os seus vestidos, lançando sobre eles sortes, para saber o que cada um levaria. Então, tudo isso, irmãos, está escrito, revelado para nós que aconteceria nas Escrituras, se nós olharmos lá, né? Então é o cumprimento das Escrituras, que lançariam sorte sobre as vestes de Jesus, para ver cada um quem levaria o que das vestes de Jesus. E o verso 25 revela que era a hora terceira e o crucificaram. Que hora terceira é essa? Como eu disse no outro vídeo, né, o dia dos judeus ali, eles dividiam em 2 períodos de 12 horas. E esses períodos de 12 horas, eles eram divididos, era a hora primeira, a hora segunda, a hora terceira. Então, isso aqui era de manhã, bem cedinho que aconteceu lá, quando levaram ele a Pilatos, né? E foi tudo muito rápido, nós estamos aqui no 14º dia, né? A Páscoa dos judeus, amanhecendo o dia. Então, provavelmente, a primeira hora dessas 12 horas, do 14º dia, seria 6 horas da manhã, a segunda hora,
7 horas da manhã, né? Então a primeira hora, 6 horas. Segunda hora, 7 horas. Terceira hora, 8 horas. Olha aqui, era a hora terceira. Então, entre 8 e 9 da manhã. E a hora terceira começaria às 8 e iria até às 9. Então, desse período de 1 hora, de 8 a 9, da hora terceira à hora quarta, no caso, eles crucificaram Jesus. Né? Por volta de 8 a 9 horas da manhã. Amanhã do dia 14º dia, que era a Páscoa. Caiu aqui numa sexta-feira. Né? E aí no verso 26 diz: e por cima da cruz dele, onde ele estava crucificado, estava escrito a sua acusação: o Rei dos Judeus. Né? Porque eles não aceitaram, os judeus não aceitaram Jesus como o rei deles. Até Pilatos falou: se vocês querem que solte o rei dos judeus, né? Eles não aceitaram Jesus como seu rei. Né? Jesus veio como rei. Ele é rei. Né? Jesus é rei e senhor. Ele é o Todo-Poderoso. Ele sempre reinou, ele nunca deixou de ser rei, ele sempre existiu. Aqui ele se fez carne e habitou entre o povo e morreu como carne, como homem. E foi colocado isso aí, o rei dos judeus, né, em cima da cruz de Jesus. E diz aí, estava escrita a sua acusação. Quer dizer, uma das acusações que levou Jesus à cruz foi isso, ele dizer que era rei dos judeus. Né? Quando eu perguntar, tu és rei? Né? Tu dizes, né? Tu és o Cristo, tu dizes. Né? Então Jesus colocado ali nessa cruz e colocado essa frase, o rei dos judeus. E o verso 27 diz que ele não foi crucificado somente ele ali, naquele lugar. Diz aí, e crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. Então, Jesus no meio, da esquerda e da direita, 2 salteadores. O que é salteador? São ladrões, né? Roubadores, assaltantes. Naquela época, as pessoas viajavam, né, de um lugar a outro, em animais, a pé, tal. E esses salteadores, eles ficavam pelos caminhos, muitas vezes para roubar, assaltar essas pessoas, que às vezes traziam valores, né, mercadorias, valores, né, nesses animais e tal. E esses salteadores, que diz aí, que foi crucificado com Jesus, eles eram assaltantes, eles assaltavam esses viajantes aí normalmente, faziam isso. Né? E tudo isso foi feito, tudo isso aí desde, né, da sua crucificação, desde a questão do vinho, da questão do lugar, tudo isso, diz aí, e cumpriu-se a escritura que diz, e com os malfeitores foi contado. Jesus colocado ali entre 2 malfeitores, e ele também contado como sendo um malfeitor. Uma pessoa má, uma pessoa, né, que digna de morte, vamos dizer assim. Ele foi contado ali com esse. Né? Então isso mostra para nós, irmãos, sendo ele justo, ele foi feito injusto, para que sobre ele estivesse todos os nossos, porque sobre ele estavam todos os nossos pecados. Jesus não tinha pecado nenhum, ele em si mesmo não. Mas ele tomou sobre si os nossos pecados. Então quem são esses malfeitores, na verdade? Quem são esses salteadores que estão um à direita e o outro à esquerda? Todos nós. Todos nós, toda a raça humana. Porque a palavra vai dizer que não há um justo, nenhum sequer em meio à raça humana. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados por este sacrifício feito aqui, pela morte de Cristo Jesus na cruz. Ele assumindo então os nossos pecados. O meu pecado estava aqui, ó, sobre Jesus na cruz. Ah, irmão João, mas você não tinha nem nascido. Pois é, mas já estava. Né? Jesus conhece os que são seus. Né? Então, Jesus já tinha aqui tomado sobre si os nossos pecados. Hoje eu só recebi.
né? Só, vamos dizer assim, aceitei, né? Alguns dizem, aceitou Jesus, não. Jesus se revelou a mim no tempo determinado por ele, e eu então tomei parte dessa tão grande salvação concedida por Deus por meio do sacrifício de Cristo Jesus. A justiça de Deus em Cristo foi imputada a mim, né, pecador. Muito bem. Verso 29. E os que passavam blasfemavam dele, maneando a cabeça, né, fazendo assim, né, zombando dele, né. Passavam por ali e viam Jesus crucificado ali numa cruz. Afinal, ele dizia que ele era o Filho de Deus. Ele dizia que ele era o Cristo, o Messias, que iria libertar Israel do domínio. É esse o pensamento que eles tinham, né? Agora ele está ali na cruz. Então as pessoas passavam, olhavam aquela situação e, né, maneavam a cabeça e dizendo: ah, tu que derribas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz, né? Jesus tinha falado isso, mas tinha falado do corpo dele. Agora estava destruído ali, estava pregado na cruz, mas em 3 dias seria levantado. Jesus seria ressuscitado. É disso que Jesus estava falando. Mas estava pensando no templo de Jerusalém, né? Então zombava de Jesus. Desce daí, agora da cruz, você não é, né, aquele que ia derrubar o templo e reconstruir em 3 dias? Tudo isso zombando de Jesus. E Jesus quieto ali, né, na cruz, olhando, né. Em outro lugar diz assim, diz que Jesus olhou para toda aquela multidão, zombando, fazendo tudo aquilo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Verdade, né? Se soubesse, não crucificaria, né, o Filho de Deus, jamais. Mas eles estavam ali sem noção do que estavam fazendo. Até hoje, irmãos, muitas vezes negamos a Jesus, não cremos em Jesus, porque na verdade nós não sabemos o que estamos fazendo, né? Muitos hoje crucificam Jesus, zomba de Jesus. Muitos fazem isso aqui que eles estavam fazendo, ó, o povo naquela época, né? Quantos zombam de Jesus, quantos escarnecem de Jesus, mas eles não sabem o que estão fazendo. Eles estão mexendo com o Filho de Deus, né? O Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. E não vai ter consequência da zombaria? Vai, com certeza. E digo isso com tristeza, mas que Deus tenha misericórdia, né? E possa perdoar, salvar, revelar, assim como ele fez comigo também. Era assim, dessa forma, né? E verso 31 revela: e da mesma maneira também os principais dos sacerdotes com os escribas, aqueles que tinham acusado Jesus, que nós vimos no vídeo lá, e depois levaram Jesus a Pilatos, tinham condenado Jesus, né? Porque Jesus dizia que era o Filho de Deus, o Cristo, né? E aí, considerado isso uma blasfêmia, e levaram Jesus a Pilatos. Eles estavam lá, ó. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes com os escribas diziam uns aos outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo? Misericórdia, né, irmãos? Ó, os religiosos da época de Jesus zombavam dele: você salvou a tantos, e Jesus salvou, curou muitos enfermos, né? Muitos creram nele, foram salvos, mas não pode salvar-se a si mesmo. Ele até poderia até nem estar na cruz, nem ter ido para a cruz. Lembra quando Jesus falou: Pai, se tudo é possível ao Senhor, passa de mim esse cálice, mas que não seja a minha vontade, mas seja a sua. Jesus estava aqui cumprindo uma vontade de Deus, morrendo naquela cruz. Poderia sair a hora que ele quisesse, poderia nem ter ido para a cruz, poderia nem ter vindo aqui como homem na terra, né? Mas por amor, aqui revela o amor de Deus. A cruz revela o amor de Deus por nós. Quem tem maior amor do que esse, irmão? De dar a sua própria vida em favor dos seus amigos, ou daqueles que são seus. Pessoas que, na verdade, como eu, mas coração mau, coração pecador, pessoa pecadora, mas o Senhor me amou, né? E amou a você também que está aí ouvindo a palavra. Se você já conhece o Senhor, se você não conhece também, ele amou da mesma forma,
O que você precisa fazer é receber esse amor de Deus, que é Cristo Jesus na cruz crucificado, né? Mas as pessoas zombavam de Jesus. E o verso 32 diz: o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Também os que com eles foram crucificados o injuriavam, né? Aqueles dois que estavam com Jesus injuriavam, falavam a mesma forma com Jesus, não é? Então você não é o Cristo, você é o Rei de Israel, desça da cruz aí. Mas entendamos isso, irmãos, se Jesus fizesse a vontade do povo, a vontade dos religiosos aqui, nós estávamos perdidos. Jesus não poderia descer da cruz. Quer dizer, se ele quisesse, nem para, como eu disse, nem para a cruz ele tinha ido. Mas ele estava ali para salvar aqueles que estavam lá zombando dele. Não sei quantos se arrependeram depois da ressurreição de Jesus, ou viram, né? Se arrependeram dessa zombaria que fizeram, creram verdadeiramente no Messias. Não sei, a Bíblia não revela isso. Mas todos aqueles, né? Então não importa, hoje você pode ter zombado de Jesus até agora, ao ouvir esse vídeo. Mas se o Espírito Santo tocar em você aí, creia em Jesus, se arrependa dos seus pecados, receba Ele como seu Salvador e Senhor, e será salvo. Não é? Porque é para isso que Ele fez isso aqui, por amor a nós, né? Todos os que estavam ali, então zombavam, injuriavam, falavam de Jesus, até aqueles que estavam crucificados com Jesus, uma à direita e outra à esquerda. E aqui eu queria colocar uma coisa também, né? Diz a tradição que existia o bom ladrão e o mau ladrão. Não existe ladrão bom, viu? Bom ladrão. Ladrão é ladrão. Não é bom. Salteador é salteador. Assaltante é assaltante. Né? Não tem esse negócio de Robin Hood. Aquele que roubava o rico para dar para o pobre. Não, isso aí não é assim que Deus trabalha. Né? Deus não faz acepção de pessoas, nem de rico, nem de pobre. Né? Vai roubar um para dar para o outro com essa intenção, isso aí não é de Deus. Isso é história, é tradição humana, é Robin Hood fazia isso, né? Desenho, né? Tomava dos ricos e dava para o pobre. Não. Deus, a graça de Deus é sobre todos, não interessa se você é rico ou pobre. É que o rico normalmente está afirmado em suas riquezas, né? O seu dinheiro aí acho que não precisa de Deus. Todos nós precisamos, a salvação está em Cristo. Se você crer, você é salvo. Se você não crer, você não é salvo, né? Então não existe ladrão bom e ladrão ruim. Os dois que estavam ali eram salteadores, tá certo? Fiquemos nisso, né? Não vamos inventar coisa aqui, o bom ladrão e o mau ladrão. E ali, na verdade, estava representada toda a humanidade, que eram dois salteadores, todos eram. A diferença, nós vamos ver depois, que um se arrependeu e outro não. Então, Deus, ele tem dois povos aqui na terra, dois povos. E todos esses dois povos são maus. Mas o que faz a diferença entre um e outro? É o arrependimento, é crer em Jesus, reconhecer Jesus como Salvador e Senhor e pedir, clamar a Ele. Um fez isso, o outro não. Então, aqui na cruz, né, no Calvário, no Gólgota, aqueles dois que estavam ali representam nós, todos nós, né? E o verso 33 revela: e chegada a hora sexta. Então, chegada a hora sexta. Vamos fazer a conta, então? Nós vimos que ele foi crucificado na hora terceira, entre 8 e 9. Então, 8 é a hora terceira, 6, 7, 8. Hora terceira, entre 8 e 9. A hora quarta qual seria? 9. A hora quinta, 10. E a hora sexta? 11. Então, entre 11 e meio-dia, nessa hora sexta, Jesus, então, diz aí, ó, chegada a hora sexta, entre 11 da manhã e meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Bom, a hora nona é de 2 a 3 horas da tarde, né? Só fazer a conta, né? A hora sexta terminaria ao meio-dia, então começaria a hora sétima, a oitava e a nona, entre 2 e 3 horas da tarde, hora nona. Bom, Jesus chegado a essa hora, o que aconteceu?
Jesus exclamou, né, houve trevas, escuridão total sobre toda a terra, estava morrendo na cruz ali o Filho de Deus, né? Houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. Então, desde aquela hora que ele foi crucificado até, né, a hora 9, houve trevas. E a hora 9, o que aconteceu? Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani? Uma pergunta aqui. Eloi, Eloi, lama sabachthani? O que significa? A tradução está aqui, ó, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparastes? Essa palavra de Jesus mostra bem aqui, irmãos, o que eu falei no outro vídeo, né? Jesus leva na cruz os pecados. O que Deus fez? Desamparou Jesus, abandonou Jesus ali. Ele virou as costas para Jesus. Porque ele quis fazer isso? Não, porque sobre Jesus estavam os pecados. E Deus, que é santo e que é verdadeiro, ele não pode olhar para o pecado. Então ele moeu Jesus na cruz. Está escrito lá em Isaías 53, foi moído pelas nossas iniquidades, pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz hoje com Deus estava sobre ele. A morte do pecador, que vai ser terrível para quem não receber Jesus naquele dia, estava sobre Jesus. E por Jesus, pela morte de Jesus, nós temos paz com Deus, somos reconciliados com Deus pela morte de Cristo Jesus. Observe bem. Olha só o sofrimento. Lembra que o sofrimento que Jesus passou lá no Getsemane, que eu falei? Que ele chegou a suar gotas, o seu suor se transformava em gotas de sangue, ele estava em pavor, ele estava em profunda agonia, orando ali. Lá nós falamos no Getsemane, né, no capítulo 14, verso 32 a seguir. Aquela agonia que Jesus sentiu aqui, está aqui, ó. Por que me desamparastes? O filho foi desamparado pelo pai. Por quê? Porque sobre ele estavam todos os nossos pecados. Essa é a grande agonia, o ponto máximo, né, da agonia de Jesus aqui. Lama, Eloi, Eloi, Deus meu, lama sabachthani, por que me desamparaste? Né? Jesus inocente, sem pecado, não merecedor da morte. Por quê? Por que me desamparaste, Senhor? Por que me deixaste morrer nessa cruz, dessa forma, dessa maneira, recebendo os pecados de todos? Era da vontade de Deus que assim fosse realizado, e Jesus veio aqui fazer não a dele, a vontade de Deus. Jesus como homem, vamos imaginar isso, irmãos. Você acha que ele gostaria de passar tudo isso aí que ele passou? Não. É porque Deus era com ele. Deus estava com ele, assim, dando forças. Mas neste momento aqui, Deus teve que virar as costas, abandonar, desamparar Jesus. Porque sobre ele estavam todos os nossos pecados. E ele fala aí, ó, por que me desamparaste? E o verso 35 diz: e alguns dos que ali estavam ouvindo isto, diziam: eis que chama por Elias. Ai, Jesus. Jesus falando com o Pai ali, né? Em profunda agonia naquela cruz. Todos, além do processo físico, do sofrimento físico que ele estava passando ali, o sofrimento espiritual, né, que Jesus estava passando. Todos os pecados estavam ali sobre Jesus. É que agonia que ele estava passando. Pecados que não eram dele, porque não tinha pecado. Pecado meu estava ali. Pecado de todos aqueles que creem estava sobre Cristo. Todos que estão ordenados para a vida eterna. Todos que irão crer. Você acha que Deus não sabe quem é que crê, quem é que não vai crer? Sabe? Mas todos nós, todos os pecados nossos estavam sobre Jesus. E disseram, ouviram aqui, Jesus falar aqui, que eles estavam falando com Elias. Meu Deus. Chamam por Elias, que era o profeta que eles conheciam, né? E um deles correu e embebeu uma esponja em vinagre, pondo numa cana, né? Uma haste,
Deu-lhe a beber, dizendo: deixai, vejamos se virá Elias retirá-lo. Não é só. Né? E Jesus, dando um grande brado, um grito de dor, profunda dor, que Jesus estava passando, ele expirou. Em outro lugar diz que ele entregou nas mãos de Deus o seu espírito. Morreu Jesus. Cumpriu-se então aquilo que estava determinado por Deus, que na sua morte ele pudesse salvar muitos. E aconteceu nesse momento que Jesus expirou, morreu ali na cruz. Morreu, viu? Jesus morreu. Tem gente que fala que Jesus não morreu, morreu mas não morreu, foi ao inferno, foi não sei o quê. Não, Jesus morreu e foi sepultado, é o que nós vamos ver aqui. Certo? O que aconteceu nesse momento que Jesus expirou, morreu, diz aí no verso 38. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Que véu é esse? Então entendamos um pouquinho para a gente poder entender. Né? No templo de Jerusalém existia, separando o lugar santo do lugar santíssimo, um véu. Né? Nesse lugar santíssimo que estava separado por este véu, é onde Deus, onde ficava ali a arca, né? Somente a arca, e ali Deus se manifestava, né? A sua presença naquele lugar. E ali ninguém podia entrar, a não ser o sumo sacerdote uma vez por ano. E existia todo um processo, todo um ritual para que ele pudesse entrar ali naquele lugar, na presença de Deus. É um lugar chamado lugar santíssimo. E esse véu, ele separava. Né? Então, para a gente poder chegar até Deus, a gente tinha que, somente através do sacrifício. As pessoas levavam o sacrifício lá. E o sumo sacerdote pegava o sangue lá do sacrifício e entrava nesse lugar uma vez por ano para expiar o pecado do povo. Tudo isso, irmão, é figura de Cristo Jesus. Jesus, o nosso sumo sacerdote, agora ele entra pelo véu, não mais daquele véu que estava ali, né, que era a figura, mas a sua própria carne dada na cruz do Calvário, seu sangue, né, que vai entrar na presença de Deus agora. Né, como acontecia lá, o sumo sacerdote ele pegava o sangue do sacrifício e entrava e aspergia ali, né, no lugar santíssimo, tá certo? Porque o pecado tem que ser purificado com morte, com sangue. Então, ali era um sangue de animais naquele tempo, figura, né, do que agora estava realmente acontecendo ali. O véu então rasgou de cima a baixo, abrindo o caminho para Deus. Quem que abre o caminho para Deus? Cristo Jesus, o sumo sacerdote que morreu na cruz do Calvário. Por isso que nós, pecadores, hoje, não podemos chegar na presença de Deus a não ser pelo sumo sacerdote nosso hoje, que é Cristo Jesus. Veja, naquele tempo o povo não entrava lá, nem no lugar santo, quanto mais no Santíssimo. Tá certo? Era só o sumo sacerdote, uma vez por ano. E olha lá, hein? Tinha que entrar, tinha que purificar, tinha que fazer uma série de rituais ali. Então, Jesus aqui, dado na cruz, ele vai entrar no lugar santíssimo. Então, o véu agora nós temos acesso a Deus, mas não é de qualquer forma, não é de qualquer maneira. Não é com os nossos pecados sobre nós. Não. Deus não pode olhar pecado. Como é que nós chegamos à presença de Deus agora? Pelo sacrifício de Cristo. É por Cristo. Observe que depois que Jesus morreu, é que o véu se rasgou. Então as pessoas têm um entendimento errado. Não, hoje nós temos ousadia para entrar a Deus diretamente. Não precisamos mais de um sumo sacerdote humano. É verdade, isso é verdade. Não precisamos mais. Né? Mas nós só podemos entrar por meio de Cristo Jesus. Eu tenho Deus, eu sou de Deus. Mas você tem o Cristo? Você crê na morte de Jesus? Você arrependeu dos seus pecados? Você reconhece sobre você o sangue de Jesus? O sangue de Jesus está sobre a sua vida? Você realmente participou da morte de Cristo na cruz? Você arrependeu, lançou, clamou a Deus
para que Jesus venha assumir os seus pecados na cruz. Se você não fez isso, você não tem acesso a Deus. O acesso a Deus é somente por Cristo Jesus. Quando nós cremos verdadeiramente em nosso coração e confessamos Ele com a nossa boca, senão, ó, não vai ver Deus não. É através de Cristo Jesus. Perceba isso, né? O véu se rasgou de alto a baixo, e as pessoas falam, não, agora é graça, irmão, né? Entramos. Não, irmão, Deus é santo, Ele continua santo, Ele não pode ver pecado. Se entrar de qualquer maneira na presença do Rei, na presença do Todo-Poderoso, nós vamos ser fulminados. Na hora. Não é, Deus ainda é misericordioso, mas no dia do juízo acabou. Agora, se você tiver o sangue de Jesus, se você tiver entrado por Jesus, aí sim, aí Deus vai te aceitar. Por que Ele vai te aceitar? Porque Ele vai olhar para nós, Ele não vai ver os nossos pecados em nós, Ele vai ver o sangue de Jesus. Ele vai ver em nós a figura de Cristo Jesus. É por Cristo que nós chegamos lá, por isso que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Lembra lá no Êxodo, quando Deus mandou o anjo lá que iria destruir tudo, matar os primogênitos, Ele mandou colocar o sangue de um animal na porta. Quando passasse ali o destruidor, olhasse o sangue na porta da casa, na verga, ele não mataria, não entraria naquela casa, passaria por cima. Mas quem não tivesse o sangue, o primogênito ia ser morto. Figura do sangue de Jesus, né? Então, as pessoas querem chegar de Jesus de várias maneiras, chegar a Deus de várias maneiras. Alguns fazem sacrifício de animais, né? Oferecem oferendas de animais, galinha, pega o sangue. Isso aí tudo isso aí é feitiçaria, tudo isso aí é bruxaria, é engano, certo? Não chega a Deus não. Deus é somente pelo sangue puro, limpo de Cristo Jesus. Tá certo? E aí o 39 diz, e o centurião que estava defronte dele, vendo que assim clamando expirara, disse, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Esse centurião que estava ali, olhando tudo aquilo. A hora que ele viu, né, vendo que assim clamava, né, Jesus dando esse brado, né, clamando ao Pai ali, né, Deus meu, por que me desamparaste? Deus, Pai, eu em tuas mãos entrego o meu espírito, né? Tudo isso foi colocado, Deus falou ali na cruz, e ele creu, né? E disse, verdadeiramente este homem era mesmo o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. E o verso 40, vamos até o 41 para terminar esse vídeo. E também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, menor. Então, esse nome Tiago, irmãos, parece muito, entre os apóstolos havia 2 Tiago, né? Isso aí nós podemos até falar uma outra vez, mas nome Maria, nome Tiago, veja bem, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, menor, e de José, de Salomé. Então esses nomes eram nomes comuns na época, né? O próprio nome de Jesus mesmo tinha pessoas que chamavam desse nome. Mas o Messias, o Jesus, era esse aqui revelado nas Escrituras, o Salvador, né? O Messias. Então precisamos estar atentos, porque a Bíblia, né? Tiago, por exemplo, parece que são 5 Tiagos que aparecem, pessoas diferentes com o mesmo nome. Não façamos confusão, né? Na hora de leitura. Então aqui, ó, Maria mãe de Tiago menor, era um dos apóstolos, e de José e Salomé, as quais, verso 41, as quais também o seguiam, né, seguiam Jesus e o serviam quando estava na Galileia. Então quando Jesus estava lá na Galileia, existiam mulheres que serviam e seguiam Jesus também, eram essas aqui que estavam ali com Jesus na cruz, e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Então Jesus, estando ali na Galileia, essas mulheres seguiam Jesus, serviam Jesus, andavam com Jesus ali na Galileia, e quando Jesus saiu de lá para vir para Jerusalém, para morrer, elas também seguiam Jesus e estavam ali,
na morte, na crucificação de Jesus. Amém? Vamos parar por aqui, já quase 50 minutos de vídeo. Então aqui, irmãos, está para nós o ponto máximo da nossa salvação. Se Jesus não tivesse feito isso, se Jesus tivesse dado ouvido à voz do povo, do sacerdote, desce daí, você não é o Cristo, salva-se a si mesmo, né? Fala, mostra para nós, isso é tudo o diabo, irmão, trabalhando na vida daqueles, para que Jesus descesse da cruz, não morresse, mas Jesus precisava morrer. E é na morte de Jesus que o meu pecado e o seu pecado é pago. E é por ele que nós vamos entrar na presença de Deus. Porque Deus é santíssimo. Deus é santo, santo e santo. Ele não pode olhar para pecado, ele não aceita pecado. E aquele que tirou o pecado chama-se Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Entre diante de Deus por Cristo Jesus, senão você jamais vai estar na presença do Eterno. Amém? Que essa palavra entre no seu coração, né? Chegamos no ponto máximo, ainda vamos gravar mais vídeos, estamos no capítulo 15, temos o capítulo 16, temos um outro trecho aqui das Escrituras no capítulo 15 ainda, vamos falar mais da morte de Cristo, já que é o ápice, é o ponto mais alto da nossa salvação, ainda que por mais que digamos, por mais que falemos aqui, ainda não vamos ter a compreensão de todas as coisas, mas que nós possamos estar diante dessa palavra todos os dias, meditando nela, pedindo a graça de Deus, a revelação do Espírito Santo, e Ele vai concedendo a cada um de nós, conforme nós podemos também entender, receber, suportar, né? Porque tem revelações que Deus não pode revelar, porque nós não suportamos, né? Por causa da nossa natureza aí fraca. Mas vamos buscar o Senhor enquanto podemos achar. Amém? Porque é por Ele que nós seremos salvos, que fomos salvos, e é por Ele que nós vamos entrar na presença de Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, senão por Jesus. Amém? Fique com essa palavra no seu coração, receba Jesus e seja salvo. Arrependa dos seus pecados e você será salvo. Amém? Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, e fique todos na paz do Senhor Jesus. Amém.